Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Meus queridos irmãos e amigos, no nosso primeiro estudo sobre a origem e história do dízimo, falamos sobre o costume de entregar o dízimo antes de Abraão. Na Mesopotâmia, Assíria, Babilônia, etc., era costume de entregar o dízimo antes de Abraão e centenas de anos antes de ser instituído pela lei mosaica. Nós falamos também detalhadamente sobre os 3 tipos de dízimos que existiam. Nesse nosso segundo estudo sobre a origem e história do dízimo, iremos tecer algumas considerações sobre como é a entrega do dízimo no judaísmo e entre os católicos, evangélicos e protestantes hoje. Atualmente, como é a entrega do dízimo no judaísmo? Permitam-me repetir a pergunta. Atualmente, como é a entrega do dízimo no judaísmo? No judaísmo, o dízimo está relacionado só à produção agrícola. Como não há mais ofício no templo desde o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e o templo destruído, e os judeus foram dispersos, a prática de entregar o dízimo da produção agrícola deixou de existir. Então, essa prática foi transferida de produção agrícola para dinheiro. Maaser Kesofim, Maaser, dízimo, 10%, Kesofim, dinheiro, dízimo de dinheiro. Focando sempre, preste atenção, focando sempre na justiça social e caridade, chamada Tzedakah. O judaísmo deixa bem claro que todos os 613 mandamentos da Torá são mandamentos perpétuos. Sendo assim, o dízimo continua em vigor porque é um dos 613 mandamentos perpétuos da Torá. Portanto, o conceito de dízimo no judaísmo, é a Tzedakah, que significa justiça social, caridade. Eu vou repetir. O conceito de dízimo no judaísmo é a Tzedakah, que significa justiça social, caridade. Tzedakah vem da raiz hebraica Tzedek. Tzedakah vem da raiz hebraica Tzedek. Tzedek significa
retidão, justiça. E é muito mais do que uma caridade opcional. Tzedakah é um dever de justiça social. E a quantia mínima sugerida para esse dever de justiça social é 10% da renda líquida, não da renda bruta. Embora 10% seja o padrão para entregar o tzedakah, que é o conceito de dízimo no judaísmo, o Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, considera virtuoso dar até 20% se a pessoa tiver condições. É o que chamam de Humash, que significa um quinto. Mas a promessa de Deus, que está lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, segundo o judaísmo, é só para aqueles que entregam regularmente 10% da sua renda líquida para o tzedakah. Mas não quer dizer que aqueles que dão menos não sejam também grandemente abençoados. O importante é dar. Os 10% ou mais, e até menos, que são entregues para o tzedakah, que significa justiça social, caridade, não podem ser usados para pagar o salário dos rabinos e não podem ser aplicados na sinagoga, como acontece nas igrejas evangélicas, protestantes e católicas. Os meus queridos irmãos e amigos entenderam? Os 10% ou mais, e até menos, que são entregues para o tzedakah, que significa justiça social, caridade, tzedakah, não podem ser usados para pagar o salário dos rabinos e dos funcionários da sinagoga, e nem ser aplicados na sinagoga, como acontece nas igrejas evangélicas, protestantes e católicas. O salário dos rabinos e a manutenção das sinagogas provém da contribuição voluntária e organizada da comunidade judaica local. A maioria das sinagogas cobram mensalidades ou anuidades dos membros, o que cobre os custos operacionais, como manutenção do prédio, salários dos funcionários e dos rabinos. Estou entendendo? Vou repetir. A maioria das sinagogas cobram mensalidades ou anuidades dos membros, o que cobre os custos operacionais, como manutenção do prédio, salários de funcionários e dos rabinos. Sinagogas realizam campanhas de arrecadação de fundos
especialmente durante as grandes festas, como a festa chamada Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, dia da expiação, onde a frequência é maior. Taxas cobradas por eventos específicos, como casamentos, bar mitzvah, bat mitzvah, etc., ajudam também na manutenção da sinagoga. Ajudam a pagar o salário dos rabinos e funcionários. No judaísmo, como se pode praticar a tzedakah, justiça social, caridade, que é o conceito de dízimo no judaísmo. Vou repetir. No judaísmo, como se pode praticar o tzedakah, que significa justiça social, caridade, que é o conceito de dízimo no judaísmo. Pode-se praticar o tzedakah, justiça social, caridade, que é o conceito de dízimo no judaísmo, entregando 10% ou mais da sua renda líquida para os mais necessitados. Pode praticar o tzedakah, que significa justiça social, que é o conceito de dízimo no judaísmo, fazendo uma doação secreta. Pode-se praticar o tzedakah, que significa justiça social, que é o conceito de dízimo no judaísmo, ajudando uma instituição de caridade, pagando uma consulta ou tratamento médico para quem não tem condições de pagar, pagar o estudo de uma pessoa que não tem condições de pagar. A sinagoga empresta dinheiro sem juros e a curto e longo prazo para membros da comunidade judaica para evitar que recorram a bancos e financeiras e paguem juros altos. Essa prática é chamada em hebraico de gemar. Esse recurso, que o dinheiro que a sinagoga empresta sem juros e a curto e longo prazo para membros da comunidade, vem do tzedakah, justiça social, que é um dos conceitos de dízimo, aliás, que é o conceito de dízimo no judaísmo. Aqueles que são profissionais liberais, como médicos, engenheiros, advogados, etc., podem praticar a justiça social, o tzedakah, que é o conceito de dízimo no judaísmo, não cobrando consultas ou honorários advocatícios. Como podem perceber, no judaísmo há uma preocupação muito grande com o social, e isso desde Moisés.
Como é a prática do dízimo na Igreja Católica? Permitam-me repetir. Como é a prática do dízimo na Igreja Católica? A Igreja Católica ensina que os católicos não são obrigados a contribuir com 10% da sua renda mensal. Ela ensina que é um dever moral e religioso contribuir para o sustento da igreja conforme as possibilidades de cada um. O quinto preceito do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, em seu item 2043, diz, abre aspas, prover as necessidades da igreja segundo os legítimos usos e costumes e as determinações, fecha aspas. Esse conceito está dizendo que os fiéis têm a obrigação de prover as necessidades materiais da igreja de acordo com a possibilidade de cada um, de acordo com as condições de cada um. O Código de Direito Canônico, número 222, esclarece que os católicos devem ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, de forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade, e também para a honesta sustentação dos seus ministros. Segundo o documento 106 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, são 4 as dimensões do dízimo: religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Portanto, a Igreja Católica incentiva a prática do dízimo de uma forma constante e generosa, porque é um ato de consciência e amor, mas não que seja uma obrigação legalista de 10%. Como ensina ou orienta as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais sobre o dízimo? Permitam-me perguntar mais uma vez. Como ensinam ou orientam as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais sobre o dízimo? A maioria das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais ensinam ou orientam que o dízimo é um mandamento bíblico obrigatório para sustentar a obra de Deus, para pagar o salário dos pastores, fazer a manutenção dos templos e para o evangelismo e missões. Entre essas igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais que dizem que o dízimo é um mandamento bíblico obrigatório para sustentar a obra de Deus,
pagar o salário dos pastores, fazer a manutenção dos templos, evangelismo, missões, estão a igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica pentecostal, com mais de 12 milhões de membros, a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a terceira maior igreja evangélica em número de membros no Brasil, com mais de 2 milhões de membros. A Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a quarta maior igreja do Brasil, com quase 2 milhões de membros. A Igreja Internacional da Graça de Deus, que é a sétima maior igreja do Brasil, com mais de 1.200.000 membros. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, que é a oitava maior igreja do Brasil, com mais de 845.000 membros e muitas outras igrejas. Mas existem também algumas igrejas evangélicas e pentecostais que não ensinam que o dízimo é um mandamento bíblico obrigatório, como a CCB, Congregação Cristã no Brasil, que foi a primeira igreja evangélica do Brasil, que foi fundada em 1910 e que conta hoje com mais de 4.500.000 membros. Como ensina ou orienta as igrejas protestantes a respeito do dízimo? Permitam-me perguntar mais uma vez: como ensinam ou orientam as igrejas protestantes a respeito do dízimo? As igrejas protestantes ensinam ou orientam que o dízimo é um mandamento bíblico obrigatório, ou incentivam a entrega do dízimo de 10%. Entre essas igrejas protestantes estão as igrejas presbiterianas, adventista do sétimo dia, metodista, batista, etc. Mas a igreja luterana não ensina a obrigatoriedade do dízimo como um mandamento bíblico. O luteranismo entende que era uma lei cerimonial do Antigo Testamento que deixou de existir com a morte expiatória de Jesus na cruz, liberando assim os membros para contribuir generosamente, podendo ser mais ou menos que 10%, dependendo da generosidade e possibilidade de cada um. Meus queridos irmãos e amigos, muitas igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais dizem que o dízimo não faz parte da nova aliança, porque estamos na graça.
porque estamos vivendo na graça. Eu vou repetir. Muitas igrejas pentecostais e neopentecostais dizem que o dízimo não faz parte da nova aliança, porque estamos vivendo na graça, sendo a contribuição uma generosidade, conforme a prosperidade de cada um, assim como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, não sendo, portanto, uma porcentagem fixa de 10%. Mas é importante salientar e esclarecermos que nessas duas passagens bíblicas, o apóstolo Paulo está organizando uma campanha beneficente para ajudar os cristãos que viviam na Judéia e que passavam por uma grave escassez de alimentos. E esse acontecimento está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30. Acontecendo essa escassez de alimentos no reinado do imperador romano Cláudio, que reinou entre o ano 41 e 54 depois de Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo não está falando do dízimo. Trata-se inquestionavelmente de uma campanha beneficente. Outro detalhe muito importante a respeito desse assunto. Na perspectiva cristã, a chamada Velha Aliança, Antigo Testamento, e a chamada Nova Aliança, Novo Testamento, se completam, estão interrelacionados, estão intimamente ligados. A primeira aliança, Antigo Testamento, aponta para a segunda aliança, Novo Testamento. A antiga aliança estabeleceu o fundamento, as profecias e a necessidade de salvação, enquanto a nova aliança revela o cumprimento dessas promessas através da obra redentora de Jesus o Cristo. As duas alianças são desdobramentos do plano de salvação. O Antigo Testamento, Antiga Aliança, sem o Novo Testamento, Nova Aliança, inquestionavelmente é visto como incompleto. Portanto, não podemos dizer que o dízimo não faz parte da nova aliança, porque a entrega do dízimo continuou até o ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois da morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz, quando Jerusalém foi invadida, o templo destruído e os judeus dispersos. Como os meus queridos irmãos e amigos podem perceber, a controvérsia que há reside mais na obrigatoriedade de entregar o dízimo do que no ato de contribuir em si,
Porque mesmo os cristãos que não consideram o dízimo um mandamento bíblico obrigatório, incentivam a generosidade e a contribuição para a denominação religiosa. Todos os cristãos, não importa a denominação religiosa, evangélico, protestante, católico, concordam que a igreja precisa de dinheiro para a manutenção do templo ou prédio, para pagar o salário dos pastores, padres, bispos, missionários, obreiros, e que a igreja precisa de dinheiro para missões e evangelismo. Todos concordam. Os cristãos, de um modo geral, reclamam muito da maneira como vem sendo administrado o dízimo e as ofertas pelas igrejas. As igrejas evangélicas, protestantes e católicas, segundo dados da Receita Federal, arrecadam mais de 21 bilhões de reais em dízimos e ofertas por ano. E isso sem falar das empresas que possuem. E quase nada desse montante é aplicado no social e em missões. Não esqueçam que um dos dízimos que existiam, Maaser Ani, terceiro dízimo, era o dízimo dos pobres, que arrecadem 21 bilhões, 30 bilhões ou até mais. Ótimo. Mas não esqueçam da prioridade, não esqueçam de dar prioridade também no social. É muito importante, é necessário. Toda igreja tem que ter o seu braço social. Isso é inquestionável. Ficamos por aqui. Na próxima semana, daremos sequência ao nosso estudo sobre a origem e história do dízimo. Será o terceiro estudo. Muitas novidades ainda acompanham o estudo. Fiquem com Deus.